Vou começar dizendo algo que talvez ninguém nunca tenha te dito com clareza suficiente. Você está atrasando a sua própria vida. E o mais grave é que você faz isso sem perceber, toda vez que conta seus planos para a pessoa errada, ou na hora errada. Pensa comigo. Quantas vezes você teve uma ideia boa, um projeto, uma mudança de vida, um plano que, pela primeira vez, parecia realmente certo. Você ficou animada, sentiu esperança, e a primeira coisa que fez foi contar para alguém. Às vezes para um amigo, às vezes para a família, às vezes para alguém que você nem conhece tão bem. E o que aconteceu depois? O plano esfriou, a motivação caiu, surgiram dúvidas, opiniões demais, medos que antes não existiam. E, pouco tempo depois, aquilo que parecia tão vivo, morreu antes de nascer. Agora deixa eu te fazer uma pergunta desconfortável. Isso já aconteceu mais de uma vez com você? Se sim, presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso pode mudar completamente a forma como você conduz sua vida daqui para frente. O problema não é falta de capacidade, não é falta de talento, não é falta de oportunidade. O problema é que você está expondo algo que ainda não está pronto para ser exposto. Quando você conta um plano antes da hora, você o coloca sob o olhar, a opinião e a energia de outras pessoas. E nem todo mundo que escuta seus planos quer te ver prosperar, mesmo que goste de você. Algumas pessoas duvidam, outras comparam, outras projetam os próprios medos, e outras simplesmente drenam sua motivação sem dizer uma palavra negativa sequer. Talvez você esteja pensando, mas eu só estava compartilhando, mas eu confio nessa pessoa, mas não tinha maldade nenhuma. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque não precisa haver maldade para haver interferência. Você não percebe, mas cada opinião que você escuta, cada comentário, cada conselho, desloca um pouco o centro da sua decisão para fora de você. E, aos poucos, você perde clareza, perde foco, perde força. No final deste vídeo, você vai entender qual é o erro exato que faz planos promissores morrerem cedo demais. Vai entender por que pessoas bem-sucedidas falam menos sobre o que estão fazendo, e por que o silêncio, muitas vezes, acelera resultados. E deixa eu deixar algo muito claro desde já. Isso não é superstição, não é misticismo barato, não é medo de crescer. É observação, é psicologia, é comportamento humano. Se você ficar comigo até o final, você nunca mais vai sentir aquela frustração de pensar, se eu tivesse ficado em silêncio, talvez isso tivesse dado certo. Porque, a partir de hoje, você vai aprender a proteger seus planos antes que o mundo tenha a chance de enfraquecê-los. Existe um erro silencioso que muitas pessoas cometem repetidamente, e quase ninguém percebe. Não aparece como falha óbvia. Não vem com aviso. Mas os efeitos são claros: planos que enfraquecem, ideias que esfriam, projetos que morrem antes mesmo de começar. Esse erro é contar demais, cedo demais. Pensa nas pessoas que você conhece, quantas delas vivem dizendo: tenho um plano, estou começando algo, agora vai, dessa vez é sério? Elas falam muito, mas raramente concluem. Não porque sejam incapazes, mas porque transformam intenção em exposição antes do tempo. Quando um plano nasce, ele é frágil, mesmo que pareça forte na sua cabeça, mesmo que você sinta convicção. Antes de acontecer, um plano vive em um campo delicado, o campo da possibilidade.
Ele precisa de foco, silêncio e energia concentrada para se formar. E é exatamente nesse momento que muita gente comete o erro invisível, coloca esse plano sob o olhar de outras pessoas. Você conta para alguém e recebe opiniões. Conta para outro e recebe dúvidas. Conta para outro e recebe comparações. Cada reação externa parece pequena. Mas, juntas, elas criam ruído. E ruído enfraquece direção. É por isso que tantos projetos morrem antes de nascer. Não porque eram ruins. Mas porque foram expostos antes de criar estrutura interna. Agora observe algo importante. Quando você conta um plano, algo acontece dentro do seu cérebro. Você sente um pequeno alívio. Uma sensação de progresso. Como se algo já tivesse avançado. Mas falar não é fazer. A mente confunde comunicação com ação. E isso gera uma falsa sensação de movimento. Você sente que avançou, quando, na verdade, apenas falou. E enquanto isso, o plano fica vulnerável. Existe também a energia do antes de acontecer. Antes de algo se concretizar, ele carrega expectativa. Expectativa atrai olhares. Olhares atraem projeções. Mesmo pessoas bem-intencionadas projetam seus próprios medos, e se não der certo? Isso é arriscado. Você já tentou antes. Essas frases parecem ajuda. Mas, naquele momento, são interferência. Porque o plano ainda não está pronto para a defesa. Ele ainda está sendo formado. E aqui está a diferença que quase ninguém entende. Dedo indicador apontando para a direita. Intenção é interna. Dedo indicador apontando para a direita. Exposição é externa. Intenção precisa de silêncio. Exposição traz julgamento. Quando você expõe algo cedo demais, você desloca o centro do plano para fora de você. Você começa a ajustar decisões para agradar, justificar ou explicar. Sem perceber, você perde conexão com o motivo original. E isso é devastador. Não porque os outros querem te sabotar. Mas porque muitas vozes confundem. As pessoas mais consistentes entendem isso intuitivamente. Elas só falam quando já fizeram. Ou quando o plano já não depende mais de opinião. Elas protegem a fase invisível. Talvez agora você esteja lembrando de algo que nunca saiu do papel ou de um projeto que parecia perfeito, até que você contou para alguém. Esse erro não é falta de disciplina. É falta de proteção. E, nos próximos minutos, você vai entender como o silêncio sempre foi visto como uma força, não como fraqueza, e por que culturas antigas tratavam o ato de falar demais como algo perigoso para quem quer prosperar. Porque quem aprende a proteger o antes, chega inteiro no depois. Muito antes de livros de autoajuda, coaches e redes sociais, as civilizações antigas já observavam algo essencial: quem fala demais perde força. Não por falta de carisma, mas por perda de direção. Os sábios do passado não eram silenciosos por timidez. Eles eram silenciosos por estratégia. Em diferentes culturas, o silêncio sempre foi associado à maturidade, poder e proteção. Não como ausência de palavras, mas como controle sobre quando e com quem falar. Reparem em algo simples: quanto mais uma pessoa sabe, menos ela sente necessidade de explicar tudo. Quanto mais segura ela está do que faz, menos ela anuncia. Isso não é arrogância. É consciência. Os antigos entendiam que a palavra tem peso. E tudo que tem peso precisa ser usado com cuidado.
Existe uma sabedoria antiga que atravessa gerações. O que ainda está em formação deve ser protegido do excesso de olhar. Por isso, planos importantes não eram anunciados. Decisões grandes eram tomadas em silêncio. Mudanças profundas eram preparadas longe da opinião pública. Não porque o mundo fosse perigoso. Mas porque a mente humana é instável quando exposta a muitas influências. Os sábios falavam pouco porque sabiam que cada palavra cria um campo ao redor daquilo que é dito. Quando você fala, você expõe. Quando você expõe, você convida. E nem todo convite é seguro. O poder do não dito está justamente aí. Quando algo permanece em silêncio, ele cresce sem interferência. Ele amadurece sem pressão. Ele se organiza internamente antes de enfrentar o mundo externo. As tradições antigas viam o silêncio como uma proteção natural. Não era algo místico. Era observação. Eles percebiam que pessoas que falavam demais sobre seus planos se tornavam mais ansiosas, mais confusas e mais dependentes da aprovação alheia. Já aquelas que guardavam o processo para si mantinham foco, energia e clareza. E aqui está um ponto importante: silêncio não é isolamento. Silêncio é seleção. Selecionar o momento certo. Selecionar a pessoa certa. Selecionar o que realmente precisa ser dito. O erro moderno é achar que tudo precisa ser compartilhado imediatamente. Que falar é sinônimo de existir. Que explicar é sinônimo de avançar. Os antigos pensavam o oposto. Para eles, falar demais antes da hora era como abrir o forno antes do pão crescer. A massa murcha. O processo se perde. Eles entendiam que o tempo interno das coisas é diferente do tempo social. Quando você respeita esse tempo, você preserva energia. Quando você o ignora, você cria desgaste. E é por isso que o silêncio sempre foi associado à força. Porque quem consegue sustentar algo sem precisar anunciar, já tem estrutura. Existe uma frase antiga que resume tudo isso de forma simples: nem tudo que é verdadeiro precisa ser dito. Nem tudo que é dito precisa ser ouvido. Isso não é manipulação. É discernimento. A pessoa que prospera em silêncio não vive se escondendo. Ela vive preparando. Ela entende que a fase invisível é tão importante quanto a visível. Que o crescimento interno vem antes da manifestação externa. E essa postura cria algo poderoso: estabilidade. Quando você não espalha seus planos, você não precisa se defender deles. Você não precisa justificar atrasos. Não precisa lidar com opiniões que não pediu. Você apenas faz. E quando faz, fala por si. Essa sabedoria antiga não perdeu valor com o tempo. Pelo contrário. Em um mundo onde todo mundo fala, quem sabe silenciar se destaca. Em um mundo onde tudo é exibido, quem protege o processo avança mais longe. E, no próximo passo, vamos trazer isso para uma história concreta, um exemplo claro de como falar demais pode enfraquecer até um plano promissor, e como o silêncio, quando bem usado, muda completamente o resultado. Porque teoria convence. Mas história transforma. Quero te contar uma história simples. Não é sobre uma pessoa famosa. Não é sobre alguém especial. É sobre alguém comum. Talvez mais parecido com você do que você imagina. Vamos chamar essa pessoa de Lucas. Lucas tinha um plano. Não era um sonho vago. Era algo concreto, possível,
bem pensado. Durante meses, ele observou o mercado, estudou, fez contas. Viu uma oportunidade real de mudar de vida. Um projeto que finalmente fazia sentido depois de muitas tentativas frustradas. Pela primeira vez, ele sentia convicção. E foi exatamente aí que ele cometeu o erro. No entusiasmo, Lucas começou a contar. Primeiro contou para um amigo próximo. A reação foi um sorriso meio torto e a frase: interessante, mas você já pensou nos riscos? Lucas respondeu que sim. Mas algo já tinha mudado. Uma dúvida pequena entrou onde antes havia clareza. Depois contou para a família. Alguém disse: você sempre se mete nessas coisas. Outro comentou: isso é instável. Outro lembrou de um fracasso antigo. Nenhuma dessas pessoas queria o mal de Lucas. Mas cada comentário adicionava peso. Lucas começou a explicar demais. A justificar. A defender um plano que, até então, não precisava de defesa. Depois contou para um colega de trabalho. O colega comparou com alguém que tentou algo parecido e não deu certo. Contou uma história negativa. Plantou medo. Sem perceber, Lucas já não falava do plano com a mesma energia. O tom mudou. A empolgação diminuiu. Ele começou a pensar: será que estou viajando? Será que não estou exagerando? O plano ainda existia. Mas algo estava diferente. Lucas passou a consumir mais opinião do que ação. Passou a ajustar o plano para agradar expectativas externas. Perdeu contato com o impulso inicial, aquele que nasceu no silêncio. E então veio o momento decisivo. Um pequeno obstáculo apareceu. Algo normal. Algo que, semanas antes, ele teria resolvido com facilidade. Mas agora, com a cabeça cheia de vozes alheias, esse obstáculo pareceu grande demais. Lucas adiou. Depois adiou de novo. E, aos poucos, parou. O projeto não falhou. Ele desbotou. Meses depois, alguém fez algo parecido e deu certo. Lucas sentiu um aperto no peito. Não era inveja. Era frustração. Ele pensou: isso poderia ter sido eu. E talvez, em silêncio, tenha sido mesmo. Essa história se repete todos os dias. Com nomes diferentes. Com detalhes diferentes. Planos não morrem apenas por falta de capacidade. Eles morrem por exposição prematura. A interferência externa não precisa ser agressiva para ser destrutiva. Basta ser constante. Comparação. Opinião. Energia alheia. Tudo isso vai corroendo a convicção inicial. O plano, que nasceu no silêncio, é colocado sob luz forte demais antes de criar raiz. E aquilo que não tem raiz, não sustenta o peso do olhar. Agora imagine uma versão alternativa dessa mesma história. Imagine que Lucas tivesse ficado em silêncio. Que tivesse trabalhado quieto. Que tivesse falado apenas quando algo já estivesse em andamento. As opiniões teriam menos poder. As comparações chegariam tarde demais. A energia alheia não teria acesso à fase mais frágil. Talvez o plano tivesse enfrentado dificuldades. Mas teria enfrentado com força interna, não com ruído externo. Essa é a diferença entre quem fala cedo demais e quem protege o processo. Essa história não é sobre Lucas. É sobre um padrão. E, no próximo passo,
Vamos entender por que o cérebro humano reage dessa forma quando falamos nossos planos, e como isso sabota nossa própria ação, mesmo quando ninguém diz nada negativo. Porque o problema não está só nos outros, está no que acontece dentro de você quando você fala antes da hora. Agora vamos tirar isso do campo simbólico e entrar no terreno da psicologia. Porque existe uma razão muito concreta pela qual falar demais sobre seus planos reduz suas chances de realizá-los. Quando você fala sobre um plano, algo acontece no seu cérebro. Algo imediato. Você libera dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da recompensa. É ela que o cérebro libera quando você alcança algo importante. Quando você conclui uma tarefa. Quando você vence um desafio. O problema é que o cérebro não diferencia perfeitamente falar de fazer. Quando você conta um plano com entusiasmo, o cérebro registra aquilo como um avanço. Como se algo já tivesse sido conquistado. Você sente alívio. Sente prazer. Sente uma falsa sensação de progresso. E aqui está o ponto crítico: essa sensação reduz a urgência da ação real. É como se o cérebro dissesse: já dei minha recompensa. Agora não preciso me esforçar tanto. Isso explica por que tantas pessoas falam muito e fazem pouco. Elas gastam a energia da conquista antes da conquista existir. Agora pense nisso de forma simples. Se cada vez que você fala sobre um plano, você recebe uma pequena dose de satisfação, o que acontece quando chega a hora de agir? A ação parece mais pesada. Mais cansativa. Menos urgente. Porque a mente já recebeu parte do prêmio. Isso não é falta de disciplina. É funcionamento cerebral. Outro ponto importante: quando você fala seus planos, você abre espaço para opiniões externas. E toda opinião, mesmo bem intencionada, exige processamento mental. Você começa a avaliar. A reconsiderar. A justificar. Isso consome foco. Foco é um recurso limitado. Cada opinião absorvida rouba um pouco da energia que deveria estar direcionada à execução. E existe algo ainda mais sutil. Quando você fala seus planos, você começa a se enxergar através do olhar dos outros. Você imagina como eles vão reagir. O que vão pensar. Se vão aprovar. Sem perceber, o plano deixa de ser guiado pelo seu propósito interno e passa a ser ajustado para expectativas externas. Isso fragmenta a intenção. A psicologia chama isso de deslocamento de locus de controle. Você sai do controle interno e entra no controle externo. Quanto mais pessoas sabem, mais vozes entram. Quanto mais vozes entram, mais confusão se instala. E agora vem algo que poucas pessoas aceitam facilmente. Dedo indicador apontando para a direita. Nem todo conselho ajuda. Dedo indicador apontando para a direita. Nem toda opinião agrega. Dedo indicador apontando para a direita. Nem toda escuta fortalece. Muitas opiniões vêm carregadas de experiências que não são as suas. Medos que não são seus. Limitações que não te pertencem. Quando você absorve isso cedo demais, você começa a agir como se esses limites fossem reais para você. E o plano encolhe. Por isso, pessoas focadas protegem seus planos na fase inicial. Elas não falam para manter segredo por paranoia. Elas falam pouco para preservar energia mental. Outro efeito psicológico importante é a pressão social.
Quando você conta um plano, você cria uma expectativa externa. E expectativa gera ansiedade. Você começa a pensar: o que vão dizer se eu demorar? O que vão pensar se eu mudar de ideia? Isso prende você a um caminho que ainda estava sendo testado internamente. Em vez de liberdade, você cria amarras. E, muitas vezes, a pessoa desiste não porque o plano era ruim, mas porque o peso psicológico se tornou grande demais. Tudo isso acontece antes mesmo do primeiro resultado aparecer. Por isso, silêncio não é preguiça. Silêncio é estratégia cognitiva. Ele mantém a dopamina para o momento certo. Preserva foco. Protege o centro de decisão. Quando você fala menos, você age mais. Quando você age mais, você cria resultados. E quando os resultados aparecem, eles falam por você. E, no próximo passo, vamos falar sobre o perigo real de contar demais, não apenas no nível interno, mas no campo social, onde comparação, interferência e energia alheia entram em jogo. Porque o cérebro não é o único afetado quando você expõe seus planos cedo demais. Agora chegamos a um ponto que muita gente prefere evitar, porque ele quebra uma ilusão confortável. A ilusão de que as pessoas, ao ouvir seus planos, estão ali para ajudar. A verdade é mais complexa. Na maioria das vezes, as pessoas não ajudam, elas interferem. Não por maldade consciente. Mas por natureza humana. Quando você conta um plano, você não está apenas compartilhando uma informação. Você está colocando algo frágil no campo social. E o campo social é feito de comparação, projeção e emoção. A primeira coisa que acontece, quase automaticamente, é a comparação inconsciente. A pessoa escuta seu plano e, em uma fração de segundo, compara com a própria vida. Com o que ela tentou. Com o que ela não conseguiu. Com o que ela desistiu. Essa comparação não é verbalizada, mas ela existe. E dela nasce algo ainda mais sutil, a inveja involuntária. Não aquela inveja agressiva, declarada. Mas aquela pontada silenciosa de desconforto. Por que ele vai tentar isso agora? Eu nunca consegui. Será que ele vai conseguir antes de mim? Mesmo pessoas que gostam de você podem sentir isso. E isso é humano. O problema é que essa emoção não fica neutra. Ela se manifesta em comentários, dúvidas, alertas excessivos. Cuidado! Isso é arriscado. Você já pensou em tudo? Essas frases soam como ajuda. Mas, naquele momento, são freios emocionais. Elas colocam peso onde ainda não deveria haver peso. E aqui entra um conceito importante, a energia do quase. Quando você conta um plano cedo demais, ele entra em um estado estranho. Ele não é mais só seu. Mas também ainda não é real. Ele fica no quase. Quase começou. Quase aconteceu. Quase foi. Esse estado é extremamente desgastante. Porque você começa a viver mentalmente um futuro que ainda não existe, sob o olhar de pessoas que não estão comprometidas com a execução. Você carrega expectativas sem resultado. Explicação sem progresso. Promessa sem entrega. Isso gera cansaço. E cansaço mata projetos. Outro ponto crítico: quando você fala demais, você perde autoridade sobre o próprio plano. As pessoas começam a opinar como se tivessem direito. Como se fizessem parte do processo. E, sem perceber, você começa a se justificar. A adaptar. A negociar decisões internas. Você deixa de agir com convicção, e passa a agir com cautela excessiva. O plano encolhe para caber na aprovação dos outros. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Dedo indicador apontando para a direita. Quem não executa com você, não deveria influenciar sua execução. Dedo indicador apontando para a direita. Quem não carrega o risco, não deveria moldar a decisão. Mas quando você conta demais, cedo demais, você entrega esse poder. E tudo isso acontece antes mesmo de qualquer resultado aparecer. É por isso que tantos projetos não fracassam, eles simplesmente se dissolvem. Não houve um grande erro. Não houve um grande desastre. Houve interferência demais, cedo demais. Pessoas focadas entendem isso intuitivamente. Elas não pedem opinião sobre algo que ainda está sendo construído internamente. Elas só falam quando o plano já tem estrutura suficiente para suportar o olhar.
Elas sabem que nem todo ouvido é um lugar seguro para uma ideia. Silêncio, aqui, não é isolamento. É autoproteção inteligente. Porque, quando você fala menos, você se livra da comparação. Se livra da inveja involuntária. Se livra da energia do quase. E recupera algo essencial: clareza. No próximo passo, vamos falar exatamente sobre o que fazer no lugar disso. Como proteger seus planos sem se fechar para o mundo. Como escolher quando falar, com quem falar, e, principalmente, quando não falar. Porque o silêncio certo, na hora certa, não atrasa sua vida. Ele acelera. Agora que você já entendeu o perigo de contar demais, vem a pergunta mais importante de todas: o que fazer no lugar disso? Porque não se trata de virar alguém fechado, desconfiado ou isolado. Trata-se de aprender o que proteger, quando proteger e de quem proteger. Vamos por partes. Tecla 1: o que guardar em silêncio. Tudo aquilo que ainda depende da sua energia para existir deve ser guardado. Planos no início. Ideias em fase de teste. Decisões que ainda estão sendo amadurecidas. Mudanças que ainda não aconteceram. Se algo ainda precisa de foco, disciplina e constância para se tornar real, ele não precisa de plateia. Guarde em silêncio aquilo que ainda não pode se defender sozinho. Quando o resultado aparece, ele sustenta o olhar. Antes disso, o olhar enfraquece. Tecla 2: para quem contar, se alguém. Existe uma regra simples que evita muitos problemas. Dedo indicador apontando para a direita. Só conte para quem participa da execução ou do risco. Se a pessoa não vai trabalhar com você, não vai assumir consequências, não vai caminhar ao seu lado no processo, então ela não precisa saber. Isso inclui pessoas próximas. Isso inclui família. Isso inclui amigos. Confiança emocional não é o mesmo que utilidade estratégica. Às vezes, quem mais te ama é quem mais projeta medo. E isso não torna ninguém vilão. Torna apenas humano. Escolher bem para quem falar não é desamor. É maturidade. Tecla 3: quando falar, timing. Timing muda tudo. Falar cedo demais enfraquece. Falar tarde demais protege. Uma boa regra prática é esta: dedo indicador apontando para a direita. Só fale quando o plano já está em movimento ou já tem resultado. Quando algo já começou a acontecer, a opinião chega tarde demais para interferir na essência. Ela pode até comentar, mas não molda mais. Antes disso, o silêncio é um aliado. O silêncio te dá liberdade para errar, ajustar, mudar de rota, sem precisar se explicar. Tecla 4: a regra do progresso visível. Aqui está uma regra simples que pessoas focadas seguem intuitivamente. Não anuncie intenção. Mostre progresso. Em vez de dizer, vou começar algo, espere poder dizer, estou fazendo. Em vez de explicar planos, deixe os sinais aparecerem. Progresso visível tem força própria. Ele reduz dúvida. Reduz interferência. Reduz comparação. E o mais importante, ele fortalece você internamente. Quando você vê avanço real, sua confiança cresce de dentro para fora. Não depende de aprovação. Isso muda completamente sua postura. Você para de buscar validação. Para de justificar. Para de negociar consigo mesma. E isso cria algo poderoso: coerência interna. Silêncio não significa passividade. Significa ação sem distração. Enquanto outros falam, você faz. Enquanto outros opinam, você constrói. Enquanto outros se expõem, você fortalece a base. E, quando alguém percebe,
já é tarde demais para interferir. Essa é a diferença entre quem vive reagindo e quem vive avançando. No próximo passo, vamos consolidar tudo isso em uma regra simples e poderosa, uma postura de vida que transforma o silêncio em uma verdadeira incubadora de resultados. Porque o silêncio certo não apenas protege seus planos, ele multiplica. Agora eu quero que você pare por alguns segundos e imagine algo simples. Uma semente. Ela é pequena, frágil, cheia de potencial. Mas, enquanto está debaixo da terra, ninguém a vê, ninguém a elogia, ninguém opina. E é exatamente por isso que ela cresce. O silêncio funciona como uma incubadora. Tudo que ainda está em formação precisa de proteção, não de exposição. Quando você guarda seus planos em silêncio, você cria um ambiente interno estável. Sem ruído. Sem comparação. Sem interferência. O silêncio não tira a força do seu plano. Ele concentra. Enquanto você não fala, sua energia não se dispersa. Ela se acumula. Ela se organiza. Agora pense no oposto. Toda vez que você fala antes da hora, é como se estivesse cavando a terra para mostrar a semente. Você interrompe o processo. Você expõe algo que ainda não criou raiz. Por isso, o silêncio acelera resultados. Não porque ele seja mágico. Mas porque ele reduz atrito. Menos opinião. Menos dúvida. Menos pressão social. Tudo isso economiza energia mental. E energia economizada vira ação. Existe uma diferença enorme entre pessoas que avançam rápido e pessoas que vivem no quase. As que avançam rápido falam depois. As que vivem no quase falam antes. Falar cedo cria expectativa. Expectativa cria ansiedade. Ansiedade trava ação. Já o silêncio cria liberdade. Você pode errar sem plateia. Ajustar sem se explicar. Mudar de rota sem se justificar. Isso mantém o plano vivo. A regra do silêncio é simples, mas exige maturidade. Dedo indicador apontando para a direita. Não fale enquanto ainda precisa de proteção. Dedo indicador apontando para a direita. Fale apenas quando o resultado já consegue se sustentar sozinho. Quando algo já deu certo, o olhar dos outros não enfraquece mais. Ele chega tarde demais para interferir. O problema é que muita gente faz o contrário. Ela anuncia a intenção, e depois luta para sustentar algo que ainda não existe. Pessoas focadas invertem essa lógica. Elas constroem primeiro. Consolidam depois. E só então falam. Não para se exibir. Mas porque o resultado já fala por elas. E aqui está um ponto importante: o silêncio não é eterno. Ele é temporário e estratégico. Você não está se escondendo do mundo. Você está preparando algo para entrar nele com força. Quando você aprende a respeitar esse tempo invisível, algo muda dentro de você. Você se sente mais centrada. Mais confiante. Menos ansiosa. Porque você não depende da reação de ninguém para continuar. O silêncio vira um aliado poderoso. Uma base sólida. Um espaço onde o plano cresce sem interrupção. E, no próximo passo,
Vamos ver como esse silêncio, quando bem usado, não apenas protege, mas multiplica resultados e cria uma identidade muito específica, a de quem prospera sem precisar anunciar. Agora vamos transformar tudo isso em comportamento real, porque entender é importante, mas agir diferente é o que muda resultados. Existe uma regra simples que pessoas focadas usam, muitas vezes sem nem perceber, e que faz uma diferença enorme na forma como a vida avança. A regra das 72 horas. Sempre que uma ideia importante surge, uma decisão começa a se formar ou um plano ganha clareza, você não fala sobre isso por pelo menos 72 horas. 3 dias. Nesse período, você não busca opinião, não explica, não compartilha. Você observa. Se, depois de 72 horas, a ideia ainda faz sentido, ainda te anima e ainda parece correta, então ela merece ação. Antes disso, ela ainda está em formação. Você viu que muitos planos não falham por falta de talento. Eles falham por excesso de exposição. Por fala antes da hora. Por ruído demais no momento errado. Você entendeu que silêncio não é medo. É estratégia. É maturidade. É proteção. Aprendeu que falar seus planos cedo demais drena foco, espalha energia e cria interferência. Que o cérebro confunde fala com progresso. Que opiniões, mesmo bem intencionadas, podem enfraquecer aquilo que ainda está sendo construído. Você viu que quem avança de verdade não anuncia intenção, mostra resultado. Que quem prospera em silêncio preserva a fase invisível. E que o silêncio certo não atrasa a vida, ele acelera. Tudo isso constrói uma identidade muito clara. A identidade de quem guarda, avança. Quem guarda, protege o processo. Quem guarda, preserva a energia. Quem guarda, chega mais longe. Essa pessoa não precisa provar nada. Não precisa explicar tudo. Não vive se defendendo. Ela age. Ela sustenta. Ela avança. Prosperar em silêncio é escolher foco em vez de plateia. Execução em vez de anúncio. Raiz profunda em vez de crescimento apressado. Agora eu quero deixar você com uma bênção simples e direta. Se puder, feche os olhos por alguns segundos. Se não puder, apenas ouça com atenção. Que você tenha discernimento para guardar o que ainda precisa crescer. Que você tenha força para agir sem precisar anunciar. Que seus planos encontrem silêncio, foco e consistência. Que tudo aquilo que é seu se fortaleça longe do ruído. E que você avance no tempo certo, com clareza e paz. Se este conteúdo fez sentido para você, guarde uma coisa: nem tudo que importa precisa ser dito. Mas aquilo que é bem construído, permanece. Se quiser, deixe um comentário, não para se expor, mas para marcar esse compromisso consigo mesma. Compartilhe com alguém que você sabe que fala demais dos próprios planos, e merece aprender a avançar com mais proteção. Aqui, a gente não corre atrás de barulho. A gente constrói em silêncio. Porque quem guarda, avança.